Estamos aqui mais uma vez reunidos, pedindo a Jesus misericordioso que nesse dia Ele possa nos conceder a sua graça e a sua bênção e deixar que essa misericórdia possa realizar a sua obra, a obra de santificação em nosso coração, na nossa vida. E nesse momento, nesse dia tão favorável para nós, que Deus nos concede a sua misericórdia, a gente vai conhecer um pouco da história de Santa Faustina, de sua vida, quem é, como ela era, o testemunho das pessoas que conviveram com ela, que a conheceram tão bem, como foi os seus diretores e as suas superioras. Conhecer um pouquinho da história dessa santa, a qual é esse instrumento de misericórdia nas mãos de Deus, que Deus, por sua vontade, sua providência, a escolheu para anunciar para nós, para proclamar ao mundo, anunciar para o mundo inteiro a sua misericórdia. E Santa Faustina é conhecida como a apóstola da misericórdia. Ela é considerada uma santa que faz parte de um grupo de místicos notáveis. Tanto que tem historiadores, conhecedores que estudam a vida dela que dizem que ela é considerada a mística mais perfeita. Uma mística perfeita, a mais perfeita da igreja, que soube viver de modo perfeito toda essa parte sobrenatural, toda essa vida sobrenatural em Deus. E nos ensinando de modo muito simples como podemos também corresponder à ação da graça com humildade, com obediência, com coerência. A irmã Ana, da Congregação das Irmãs de São José, polonesa, que estudou a dependência entre a experiência mística e a norma psíquica, ela vai afirmar que todo místico possui 3 qualidades na sua personalidade e que essas qualidades condições indispensáveis para que a pessoa seja considerado alguém místico. Ela precisa ter na sua personalidade uma personalidade forte, incomum, extremamente incomum e amadurecida. Esses 3 pontos são condições indispensáveis para ter as condições de alguém ser místico. Faz parte do discernimento. E Santa Faustina, quando a gente lê a sua história, vai atrás de conhecer a sua vida, aquilo que ela fez, aquilo que ela viveu nas suas palavras, na sua experiência, a gente percebe claramente esses 3 pontos. Uma personalidade forte, extremamente incomum e amadurecida. E essas características elas são notadas por seus diretores, são notadas pelas superioras, que falam sim com clareza do que conviveram com ela, de como ela era. E no livro da biografia de Santa Faustina, esse livro aqui eu recomendo lerem, que é muito bom, a gente vai ouvir um pouco o que os seus diretores e suas superioras falaram sobre ela no processo informativo. Frei José András vai dizer de Santa Faustina: Irmã Faustina estava muito consciente de que a santidade que ela ardentemente desejava e em busca da qual havia vindo à congregação não consiste tanto em visões e revelações quanto em sólidas virtudes. Por isso, já no mundo, mas principalmente como religiosa, ela se empenhava muito pela conquista de virtudes como a pureza do coração, a humildade, a paciência, a honestidade, a obediência, a pobreza, a bondade, a laboriosidade, o solícito amor ao próximo, o recolhimento interior, a profunda piedade e, sobretudo, o amor a Deus. Também ela tinha os seus pequenos pecados que de vez em quando cometia, seja na fala, seja no relacionamento com o semelhante, ou certas reações de pequena impaciência, pequenas vaidades ou certas imperfeições no trabalho. Disso não resta dúvida.
Ela confessava esses pequenos pecados, sinceramente pedia perdão a Deus e levantava-se deles energicamente. Ela fala disso em suas memórias e, embora de vez em quando ainda a ele sucumbisse, porque a santidade nesta terra, mesmo a heróica, não é ainda a santidade do céu, essas imperfeições eram cada vez menos frequentes e eram cada vez menores. No entanto, de maneira cada vez mais bonita, desenvolvia-se nela as belas flores das virtudes. E a gente pode conferir essas palavras do Frei José András, que era diretor confessor dela, no próprio testemunho que ela dá em seu diário quando relata de suas misérias. Quando ela relata as poeirinhas da alma que Jesus sempre a corrigia, sempre a alertava, sempre a conduzia a não baixar a guarda, a sempre estar ali buscando essas virtudes sólidas que eram bem destacadas na sua vivência, sobressaíam nas suas ações. Padre Miguel Supoco, isso ele falou em 1948. Quanto à índole natural, ela era totalmente equilibrada, sem sombra de psiconeurose ou histeria. A naturalidade, a simplicidade assinalavam a sua convivência com as irmãs no convento e com as pessoas de fora. Exteriormente, em nada se distinguia das outras. A sua emotividade era normal, controlada pela vontade. Quanto ao aspecto intelectual, era prudente, distinguia-se pela apreciação sadia das coisas. Quanto ao aspecto moral, era sincera e veraz, sem sombra de artificialidade, e ainda se distinguia pela humildade, pela obediência, pelo zelo e pela angelical castidade, e pela profundidade da beleza interior. Uma coisa que Santa Faustina prezava muito, a gente pode observar isso nos seus escritos, nos seus cadernos, essa busca de uma vida interior profunda, de uma intimidade onde não existia espaços para nenhum apego, mas para se estar totalmente unida a Deus na sua vontade. E também a gente pode ver, além dessa profundidade, dessa intimidade, essa consciência clara da contemplação que Deus a concedia como graça na sua vida. Essa busca incessante de se unir a Deus na sua santa vontade e de cada vez mais uma profunda contemplação da misericórdia de Deus na sua vivência. E a gente pode ver, né, em Santa Faustina que isso a acompanhou desde a sua infância, desde pequena. Os pais de Santa Faustina diziam que ela era uma menina muito obediente, que buscava sempre estar ali em obedecer a Deus, na busca da vontade divina, já desde os seus mais tenros anos. E Santa Faustina nasceu no dia 25 de agosto de 1905. Ela foi a terceira filha de 10 filhos de Mariana Stanislau Kowalski, no povoado de Glogowiec. Até então, Mariana, nas duas primeiras gravidez, ela teve gravidez complicadas, gravidez difíceis, onde ela quase achou que tanto a vida das crianças como a dela sucumbiria. Mas, quando concebeu Santa Faustina, quando ela ficou grávida de Santa Faustina, a gravidez foi tranquila, foi parto normal e depois dela os outros 7 nasceram também com partos tranquilos, resguardo tranquilo. E ela dizia que Santa Faustina tinha curado o ventre dela. E a primeira experiência dela do amor de Deus, o chamado da pequena Helena a uma vida mais perfeita, foi na igreja da paróquia de Esvinice, em 1912, quando ela estava diante do Santíssimo aos 7 anos e ouviu a voz de Deus que a chamava para uma vida mais perfeita. E ela, em seu coração, correspondeu prontamente àquele chamado. Já tão nova, ela abriu o coração para esse chamado. Mas também anos antes, ela já desde muito nova,
Muitas vezes sua mãe a pegava no meio da noite acordada de joelhos rezando. E a sua mãe muitas vezes reclamava, dizendo que se ela rezasse demais ela ia ficar doida, ia ficar louca. Mas a resposta que ela dava era: essa é a vontade de Deus. Ela dizia que Deus a chamava à oração, a chamava a rezar, que o anjo da guarda dela acordava ela no meio da noite para rezar. Em 1917, ela inicia os estudos na escola fundamental, próximo ao povoado, próximo à igreja, onde ela recebeu o chamado, mas ela ficou 2 anos e alguns meses nessa escola, porque depois ela teve que ceder a vaga para outros alunos. Então, ela aprendeu a ler, aprendeu a escrever muito pouco, mas se relata que ela era uma aluna exemplar, uma aluna muito inteligente, porém sofria muitas humilhações das outras alunas durante o tempo de escola, que a faziam sofrer muito, mas ela sofria tudo em silêncio, sem reclamar. Em julho de 1924, Helena parte de Varsóvia com o objetivo de ingressar na vida religiosa. Até nesse tempo, entre essa idade da escola até a ida dela para Varsóvia, ela tentou algumas vezes falar com os pais para poder ingressar, pedindo permissão para poder ingressar no convento para ser religiosa, porque era um pedido de Jesus. Então, porém, os pais não permitiam, não deixavam, por um apego que eles tinham à filha, por uma filha que obedecia a eles em tudo. Por uma filha que estava ali sempre pronta para auxiliá-los em tudo aquilo que eles precisassem. E numa festa, Helena, Santa Faustina, teve uma experiência com Jesus todo flagelado. Jesus aparece para ela todo flagelado no momento que ela está dançando com o rapaz. E Jesus diz para ela, até quando terei que ter paciência contigo? Então, nessas palavras de Jesus, ela percebeu que Deus a chamava imediatamente, que ela não podia se demorar, que ela precisava dar o seu sim, precisava corresponder a Deus por conta da missão que ela teria, de espalhar, de anunciar essa misericórdia ao mundo inteiro. Então, ela vai para Varsóvia, começa a trabalhar na casa de Aldona e Samuel, em Ostrovec, comunga, primeiro visita ao convento da Congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia e é aceita pela Madre Micaela. Na época era Madre Geral. Quando a Madre a vê pela primeira vez, ela ficou com aquela dúvida, se realmente aquela moça que estava aparecendo ali no seu portão era realmente se ela tinha vocação. Tanto que, depois de conversar um pouco com ela, pede para ela ir para a capela para perguntar a Jesus se Jesus a aceita ali. Enquanto Santa Faustina está na capela rezando, conversando com Jesus, ela está pensando se aceita ou não Helena, Santa Faustina, na congregação. E quando ela volta com a resposta que ouviu de Jesus, a Madre Micaela a aceita, acolhe ela, porém ela precisa dar um dote. Então ela passa 1 ano, mais ou menos, para poder conseguir esse dote, para poder entrar. E depois, no dia 1º de agosto de 1925, ela ingressa na congregação. Ela diz que como se tivesse entrado no paraíso. Foi uma experiência muito forte que ela teve nesse dia, de estar ali adentrando, enfim, nas portas do convento, para corresponder à vontade de Deus. Helena, durante seu postulantado, quis desistir da vida religiosa. Ela quis sair da congregação e procurar uma outra congregação onde se dedicasse mais tempo à oração. Foi quando Jesus apareceu com a face toda chagada, chorando, dizendo para ela que se ela saísse da congregação, o feriria,
o feriria muito, porque ali ele tinha preparado grandes graças para ela. Ali era aquele lugar, aquela congregação, era a vontade dele na vida de Santa Faustina. E depois disso, todas as inquietações cessaram e ela acolheu com alegria e docilidade a vontade de Deus. E logo depois do noviciado começa-se um processo de noite escura na alma de Santa Faustina, onde Deus a purifica, a prepara para a missão, a prepara para a grande missão que ela terá, que é de anunciar essa misericórdia. Então, no dia 30 de abril de 1926, ela põe o hábito e deixa de ser Helena e passa a se chamar Irmã Maria Faustina do Santíssimo Sacramento. No dia 31 de outubro de 1928, ela parte para o convento de Varsóvia para trabalhar na cozinha. E ela passou um bom tempo em Varsóvia. Foi o lugar que ela passou mais tempo e foi o lugar onde ela teve as primeiras experiências, os primeiros anúncios de Jesus, de sua misericórdia que ela devia anunciar para o mundo inteiro. Então, no dia 22 de fevereiro de 1931, inicia a missão profética na vida de Santa Faustina. Ela tem a visão de Jesus misericordioso e a ordem de pintar a imagem de acordo como ela estava vendo e de abençoar a imagem no primeiro domingo logo após a Páscoa, porque esse domingo seria a festa da misericórdia. E nesse mesmo tempo, ela recebeu, como eu disse, a questão da ordem da festa, para poder começar a missão. Só que isso demorou muito, porque ela tinha certas dúvidas se realmente aquilo que ela estava vendo provinha verdadeiramente de Deus. Ela buscava um confessor, um diretor espiritual que a conduzisse, que a instruísse, que a ajudasse a pôr em prática, a concretizar essa vontade de Deus, que era de pintar o quadro e instituir a festa. Então ela encontra, primeiramente, numa confissão com o Frei José András, no dia 21 de abril de 1933. E ela relata para ele as coisas que ela tem experienciado, tudo aquilo que Jesus colocou no coração dela, e ele começa a ajudá-la. Mas somente com o beato Padre Miguel Sopoco é que essa realidade, esse desejo de Jesus que foi feito a Santa Faustina, esse pedido de Jesus a Faustina vai ser concretizado. E em junho de 1933, irmã Faustina encontra-se pela primeira vez com o Padre Miguel Sopoco e ele se torna seu diretor espiritual. A princípio, ele não deu muito crédito àquilo que Santa Faustina estava dizendo. Tanto que ele procurou investigá-la, conversou com as superioras para poder conhecê-la melhor, saber a sua índole. E a envia para uma psiquiatra para poder analisar a sua personalidade. E o resultado foi favorável. A psiquiatra analisou e, no fim, deu parecer de que ela era uma pessoa sóbria, equilibrada e que não havia nenhuma histeria, nenhum transtorno em sua personalidade. Então, depois disso, o Padre Miguel começa a dar atenção àquilo que ela coloca, àquilo que ela partilha, todas as visões, as experiências, e pede para ela escrever tudo, como num caderno, como no diário, tudo aquilo que ela experienciava, tudo aquilo que se relacionava com a misericórdia de Deus. E pediu que marcasse, que riscasse com a caneta, com o lápis, aquilo que era a fala de Jesus para ela. E ele ainda recomendou que ela escondesse o diário para que ninguém achasse e viesse a dar problemas por conta disso. Então ele procurava agir com ela na maior discrição possível e ajudá-la nesse processo de discernimento e de como executar as ordens de Jesus. Ele sofreu muito por conta disso,
mas que Deus, nas revelações que Jesus fez a Santa Faustina, de que ele seria abençoado e que ele estava alcançando méritos por conta de toda a dedicação, de toda a generosidade que ele estava colocando nessa missão de anunciar ao mundo a sua misericórdia. No dia 2 de janeiro de 1934, depois desse encontro com o padre Miguel Sopoco, Santa Faustina e ele, junto com a Madre Irena, vão visitar o ateliê de Eugênio Kazimierovski, aonde a irmã Faustina, com a superiora, iniciam esse processo da pintura com o quadro. A primeira imagem pintada por ele. A princípio ela não gosta, porque ela queria que ele pintasse tal qual, com a mesma beleza, mas Jesus vai dizer ao coração dela que não importa a questão da beleza em si do quadro, mas as graças que por meio dessa imagem ele iria derramar sobre as almas que a venerassem. Isso era o mais importante. No dia 29 de março de 1934, irmã Faustina, ela redigiu um ato de oferecimento de sua vida pelos pecadores, especialmente por aquelas almas que haviam perdido a confiança na misericórdia divina. Então ela faz esse ato de oferecimento a Deus, ofertando a sua vida para que os pecadores que estavam distante da casa do Pai, da casa do Pai, que já tinham perdido a confiança na misericórdia de Deus, retornassem, voltassem para a casa paterna. Então a gente pode parar para pensar um pouco. Se Santa Faustina não tivesse dito sim, se Santa Faustina tivesse fechado o coração à voz da graça que a chamava para esta missão, para esta vida, não teríamos nada disso, não teríamos a festa, nem a imagem, não teríamos nada. Nós precisamos louvar e agradecer a cada dia o sim daqueles que dão a vida, que sacrificam a própria vida para que a vontade de Deus se cumpra no mundo, se cumpra sobre a humanidade. E esse ato de oferecimento de Santa Faustina deu frutos grandiosos e tem dado frutos até hoje. Quantos e quantos que estavam afastados da casa do Pai e por meio da misericórdia de Deus têm retornado. O dia do domingo da festa da misericórdia é um dia que a gente tem que louvar, agradecer a Deus por essa misericórdia derramada sobre a humanidade, que nos resgata, que nos tira das nossas misérias e que vem completar as nossas falhas por meio de sua obra, essa obra de santificação em nossas vidas. E em junho de 1934 há uma conclusão do trabalho da pintura da imagem, e essa imagem depois passa por aquela exposição em Ossa Brahma durante o tríduo do Jubileu da Redenção, que cai justamente no primeiro domingo depois da Páscoa, domingo de Páscoa, no dia 28 de abril. E esse dia ela contempla a misericórdia de Deus. Deus a revela, mostra para ela quantas almas seriam alcançadas por meio da festa e da imagem. Em 15 de fevereiro de 1935, Santa Faustina vai visitar sua mãe, que recebe notícias que ela está morrendo, mas que só em vê-la a mãe dela recebe a cura. Então a presença de Santa Faustina traz a cura à mãe dela. A mãe dela fica curada e ela tem um encontro agradável com toda a família. A família quer escutar, quer conversar com ela, deseja estar ali com ela. Então a família está ali para ouvi-la, está ali para ouvir de Santa Faustina aquelas palavras necessárias para que, ouvindo dela, essa misericórdia possa
ter essa experiência, perceber essa experiência de Deus na sua intimidade, na sua vida interior. E entre o dia 26 e 28 de abril, como eu falei, é relatado nesse dia a primeira exposição pública da imagem de Jesus. Entre os dias 13 e 14 de setembro de 1935, Santa Faustina recebe a revelação do texto da Divina Misericórdia. Ela tem experiência, aquela visão do anjo que vem aplicar a ira divina, né? Aplicar o castigo sobre o mundo. E ela pede diante de Deus que Deus poupe a humanidade. Então, Jesus ensina para ela as jaculatórias que vão se referir ao texto da misericórdia. E por meio desse texto se aplaca a ira do Pai, porque nós apresentamos a paixão, nós oferecemos a paixão de Jesus em reparação dos nossos pecados. Então, esse texto vem nos auxiliar em abrir o nosso coração para recebermos essa misericórdia. Esse texto vem nos auxiliar na intercessão pela conversão dos pecadores, pelos agonizantes, pelas almas do purgatório, pela conversão principalmente dos pecadores mais empedernidos que precisam tanto da misericórdia de Deus. No dia 8 de janeiro de 1936, Santa Faustina visita o arcebispo Dom Romualdo, durante o qual apresentou a ordem de Jesus relacionada com a fundação de uma nova congregação. E o bispo pede para ela aguardar e esperar pelo tempo do cumprimento da vontade divina. E ela docilmente acolhe esse direcionamento do bispo, esse conselho do bispo. E em dezembro de 1936, Santa Faustina tem que ir para o hospital por conta da sua enfermidade, que se agrava. Então, depois dessa primeira ida, a doença dela vai se agravando. Ela, apesar dela estar nesta doença, apesar da doença, ela não se deixa abater. Ela não se deixa abater pela doença. Ela até disfarça entre as irmãs as dores, todo o sofrimento que ela carece, que ela padece, e ela procura fazer as coisas como se tivesse com a saúde 100%. Então, depois da morte dela, as irmãs se admiraram muito como é que ela conseguiu disfarçar tão bem, mas tudo ela encerrava no coração de Jesus misericordioso. Então, sempre no coração de Jesus misericordioso, ela encontrava forças, consolo. Quando a doença se agrava, ela vai para a portaria. E aí ela tem aquela linda experiência de Jesus que vai até a portaria e ele se disfarça de pobre, porque o clamor dos pobres, o agradecimento dos pobres chega aos ouvidos de Jesus, e Jesus quis experienciar, quis ver de perto essa ação de misericórdia que a sua escolhida, a Santa Faustina, a quem ele elegeu para espalhar para o mundo a sua misericórdia. E no dia 6 de setembro de 1937, mais uma vez ela retorna, já com sua saúde bem deteriorada. E em outubro de 1937, ainda nesse ano, ela recebe a revelação da questão da profundidade da hora da misericórdia, que são as 3 horas da tarde, a hora que Cristo morre na cruz e seu peito é traspassado pela lança, onde jorra sangue e água, e Jesus mostra para ela, revela para ela ali, nesse momento, a plenitude da revelação da sua misericórdia ali no Calvário. Então ele fala para ela que nesse horário as comportas do céu estão abertas para derramar graças e graças sobre a humanidade.
Dia 26 de setembro de 1938, ela se encontra pela última vez com o padre Miguel Sopoco, que chega a questioná-la se realmente tudo aquilo que Jesus falou para ela realmente se cumprirá, e ela simplesmente diz para ele que confiasse, porque Deus cumprirá tudo no seu devido tempo, e que era necessário no momento se lançar com confiança e esperar para que Deus agisse de acordo com a sua vontade. E no dia 5 de outubro de 1938, Santa Faustina vai ao encontro do Senhor às 10h45 da noite. Ela morre serenamente, depois de uma grande agonia, mas morre dando testemunho, esse grande testemunho da misericórdia de Deus em sua vida. Tanto que o parágrafo 163, quando ela relata a questão do desejo dela de contemplar, de adorar a misericórdia, de ser reflexo, de ser esse reservatório onde do coração dela se derramasse a misericórdia de Deus para o outro, e ela escreve lá como ela deseja ser toda, em tudo, semelhante a Jesus misericordioso. Então, quando ela escreve aquilo, faz aquela oração, a gente pode contemplar no seu testemunho de vida, na sua vida, nas coisas que ela falava, nas coisas que ela fazia, essa misericórdia anunciada com a sua vida, de modo tão profundo. Tanto que essa oração ela escreveu já perto de morrer. No dia 6 de março de 1959, sai uma notificação da Santa Sé proibindo a difusão da devoção à misericórdia divina nas formas transmitidas pela irmã Faustina, por Santa Faustina. Muito desta proibição partiu de uma má interpretação, de uma má tradução do polonês para o italiano, onde uma irmã da congregação vai traduzir e coloca pensamentos dela dentro do diário. E isso gerou uma grande incompreensão, um não acolhimento por parte de tudo aquilo que ela escreveu em seu diário. E essa notificação vai durar por anos, por muitos anos é proibido essas devoções. Mas se tem notícias de que alguns poloneses, mesmo com essa proibição, rezavam o terço diante da imagem em suas casas, discretamente. Eles buscavam essa vivência com a misericórdia, mesmo nesses tempos difíceis. E no dia 20 de outubro de 1965, é instaurado um processo relacionado com a virtude de Santa Faustina em nível diocesano. Então, em 1965, se abre o processo, e vão investigar a vida de Santa Faustina, para que investigar e comprovar as suas virtudes por meio das testemunhas que conviveram com ela. E no dia 20 de setembro de 1967, há uma conclusão do processo informativo, ainda em nível diocesano, pelo cardeal Karol Wojtyla, nosso santo Papa João Paulo II, e que com esse fechamento dessa conclusão do processo de Santa Faustina, ele remessa da documentação a Roma. Ele vai em busca de abrir novamente, pedir essa permissão para que novamente as pessoas pudessem vivenciar as devoções do que dizia respeito à misericórdia de Deus, à misericórdia divina. Isso foi uma alegria inteira e grandiosa para toda a Polônia. No dia 15 de abril de 1978, é revogada a notificação que proibia a difusão da devoção à misericórdia divina, e ela é publicada, essa revogação, essa notificação, no dia 30 de junho de 1968. Então, nesse ano, é retirada a proibição, finalmente é retirada, e se começa novamente todo o culto, a imagem, a festa, mesmo não sendo instituída,
as pessoas procuravam nesse dia contemplar, festejar essa misericórdia, esse dia do perdão. A questão da hora da misericórdia, a questão da novena. Então as pessoas aos poucos iam voltando a essa devoção. E isso se iniciou espalhando devagarinho, primeiro na Polônia, depois para o resto do mundo. Houveram as primeiras publicações no diário, ali ao redor da Polônia, Japão, China, Coreia, até no Iraque chegou o diário, chegou a ir para lá. E no dia 18 de abril de 1973, acontece a beatificação de Santa Faustina Kowalska, que o próprio Karol Wojtyła abre o processo de beatificação e ele mesmo beatifica Santa Faustina na Praça de São Pedro, no dia 18 de abril. E depois, em seguida, Santa Faustina é canonizada no dia 30 de abril do ano 2000. Acontece a canonização e a transmissão por via televisiva ao santuário em Cracóvia e instituiu também neste dia a festa da misericórdia divina para toda a igreja. Então, no dia 30 de abril de 2000, Santa Faustina é canonizada e é instituída a festa da divina misericórdia, da misericórdia divina, para toda a igreja. Então, isso se espalhou pelo mundo. Então, Santa Faustina é uma santa recente, faz apenas 19 anos que ela foi canonizada. Então, é uma santa muito rica, onde a gente pode, por meio da sua vida, por meio do seu exemplo, seu testemunho de vida, aprofundar nessa misericórdia de Deus. E no dia 17 de agosto do ano de 2002, a segunda peregrinação do Santo Padre João Paulo II ao santuário em Cracóvia, e nessa peregrinação ele entrega o mundo inteiro, ele consagra o mundo inteiro à misericórdia divina. Nesse dia 17 de agosto de 2002, ele consagra o mundo inteiro, ele entrega o mundo inteiro aos cuidados da misericórdia divina. Tanto o Papa Bento XVI, nosso Papa Emérito, como o Papa Francisco também visitaram a Polônia e rezaram diante do túmulo de Santa Faustina. E ficamos por aqui com o exemplo dessa santa, que de modo tão simples, no cotidiano, vem nos ensinar como contemplar, pedir e anunciar essa misericórdia de Deus, tanto em ações, palavras e orações por meio das obras de misericórdia. Que Jesus misericordioso conduza cada um de vocês nessa experiência com a misericórdia e que possamos pedir sempre a intercessão de Santa Faustina por nós, para que ela nos ensine tanto a contemplar como a anunciar a misericórdia divina. Deus abençoe a todos e até uma próxima.